Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos continuar falando sobre métodos numéricos para encontrar raiz de função e hoje a gente vai falar sobre o método do ponto fixo. Então, método do ponto fixo. Eu vou começar definindo o que é um ponto fixo para uma função. Então, seja f uma função definida em algum domínio D, tomando valores reais. Então, um ponto fixo para essa função, para f, é um número, né? É um número P no domínio da função com a seguinte propriedade, tal que f de P é igual a P. Ou seja, quando eu dou esse valor para a função, ela me devolve o mesmo valor. Esse valor é fixo pela função, ele é estável, ele não é alterado pela função, tá bom? Ele é mantido fixo pela função. Por isso o nome ponto fixo. Agora vamos ver alguns exemplos. Considere a função f definida no intervalo 0, 2, tá bom? Até r definida pela seguinte expressão, f de x igual a x mais 1 sobre 2. Olha só o que acontece quando eu calculo o valor dessa função no ponto 1. Né? F de 1, note que 1 está no domínio da função, então eu posso calcular f de 1, tá bom? F de 1 é igual a 1 mais 1 sobre 2, que é igual a 1 de novo. Bom, se eu dou 1 para a função e ela me devolve 1 de novo, significa que 1, então logo, P igual a 1 é um ponto fixo para f. Bom, será que tem outros pontos fixos para essa função? Bom, para que um número seja ponto fixo, ele precisa satisfazer essa equação aqui, não é? Se P é ponto fixo, então P tem que satisfazer essa equação. Porque quando eu dou o valor para a função, ela tem que devolver o mesmo valor. Vamos resolver essa equação aqui. Essa equação é equivalente a x mais 1 sobre 2 igual a x, que é equivalente, é só substituir, né, fx pelo valor dela, né, que é x mais 1 sobre 2. Isso é o mesmo que x mais 1 igual a 2x, que é o mesmo que, eu passo esse x para lá, então fica x igual a 1. Então, não, essa função não tem mais pontos fixos. O único ponto fixo dessa função é x igual a 1, ou p igual a 1, que vive aqui no domínio da função. Agora, vamos ver um outro exemplo. Considere essa função f de r para r, né, definida pela seguinte expressão. F de x igual a x ao quadrado menos 2. Note o que acontece quando eu calculo o valor da função no ponto x igual a 2, né? Ou p igual a 2. Isso é 2 ao quadrado menos 2, que é igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Então, quando a função recebe 2, ela devolve 2, então 2, ou p igual a 2, é ponto fixo de f. Olha o que acontece quando eu calculo f no ponto menos 1. Isso é menos 1 ao quadrado menos 2, que é 1 menos 2, que é menos 1. Então a função recebe menos 1 e devolve menos 1, então P igual a menos 1 também é ponto fixo de f. Será que existem outros pontos fixos para essa função? Vamos ver. Todo ponto fixo satisfaz essa equação aqui. f de x igual a x. Se P é um ponto fixo, então quando eu troco x por P aqui, essa equação tem que ser satisfeita. Então vamos resolver essa equação. Isso é x ao quadrado menos 2, que é igual a x, que é equivalente a x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a 0, que é equivalente a x menos 2 vezes x mais 1, que é igual a 0. E as únicas soluções dessa equação são x igual a menos 1 e x igual a 2. Então não, essa função não tem mais pontos fixos. Menos 1 e 2 são os únicos pontos fixos dessa função, porque todo ponto fixo tem que satisfazer essa equação. Então, a gente consegue verificar a unicidade dos pontos fixos muito facilmente assim, né? Pelo menos para essas funções específicas aqui. Então, vamos ver uma função um pouquinho mais complicada agora. Então, f de r para r, novamente.
só que definido agora por f de x igual a x mais 1. Essa função você pode pensar ela nos pontos fixos dessa função de várias maneiras, né? Primeiro a gente pode resolver essa equação. Bom, se ela tem ponto fixo, então essa equação aqui tem solução. Porém, quando a gente tenta resolver essa equação, né, troca fx por x mais 1, e daí a gente obtém 1 igual a 0. É porque eu posso cancelar x aqui do outro lado, de cada um desses lados. Isso significa, né, essa contradição aqui implica que esta equação não tem solução. Logo, f não possui pontos fixos. Não possui pontos fixos. Ou você poderia pensar nessa função da seguinte forma. Toda vez que eu dou um valor para essa função, sei lá, 7, ela translada uma unidade para a direita, né? Porque ela sempre soma 1. Você passa um número qualquer, ela soma 1 e devolve para você. Então é claro que ela não tem pontos fixos, porque um ponto fixo é um ponto que é mantido fixo, estável pela função. Mas toda vez que eu dou um valor para essa função, ela move esse valor uma unidade para a direita. Então você pode pensar em pontos fixos assim também. Então eu vou colocar aqui uma observação, que é algo que a gente fez várias vezes aqui, né? Que é uma das receitas usadas para encontrar o ponto fixo. Então, para encontrar um ponto fixo para uma função f de d para r, né? Basta encontrar as soluções da equação f de x igual a x. E daí, a segunda observação, que segue imediatamente dessa, é a seguinte. Bom, se f de x igual a x, então, fazendo y igual a f de x e y igual a x, temos que as soluções dessa equação aqui, f de x igual a x, correspondem às soluções do sistema. É porque se f de x é igual a y e x é igual a y, então eu posso montar um sistema assim, y igual a f de x, y igual a x. Certo? Daí eu só faço o seguinte, pego esse y, substituo aqui, aí eu obtenho a equação original. Então resolver esse sistema linear, resolver esse sistema, que ele não necessariamente é um sistema linear, mas é um sistema, com duas equações e duas incógnitas. Então resolver esse sistema e resolver essa equação aqui vai produzir as mesmas soluções, né? As coordenadas, os valores x, que é a solução dessa equação, e os valores de x, que resolvem essa equação aqui, são os pontos fixos da f que você está procurando. Só que isso aqui pode ser interpretado assim, né? A interseção, resolver esse sistema, deixa eu escrever assim, resolver esse sistema significa encontrar os pontos de interseção do gráfico de f de y igual a f de x com o gráfico de y igual a x. Isso é algo que vocês fizeram lá em geometria analítica, né? Então, eu vou colocar aqui o gráfico da função y igual a x, né? Y igual a x, e o gráfico de uma função qualquer y igual a f de x. Então, todos esses pontos de interseção aqui, né, são soluções desse sistema linear, desse sistema,
com duas equações e duas incógnitas. E daí, se você olha para a coordenada x de cada um desses pontos aqui, essas coordenadas x são os pontos fixos que você está procurando. Porque olha só, por exemplo, esse ponto aqui, se ele satisfaz simultaneamente essas duas equações, significa, deixa eu dar um nome aqui para as coordenadas desse ponto, x1, y1. Isso aqui é um ponto que está na interseção entre essa reta y igual a x e o gráfico da função. Aí eu dei nomes genéricos, né, para as coordenadas desse ponto, e eu sei que y1 é igual a x1, porque ele está em cima dessa reta, e sei também que y1 é igual a f de x1, porque esse ponto está em cima do gráfico da função. Bom, mas se y1 é isso e y1 é isso, então eu posso combinar essas duas informações e obter o seguinte: f de x1, né, é igual a x1. Ou seja, olha só, x1 é uma solução para essa equação, mas a gente já sabe que toda solução para essa equação é um ponto fixo para f. Logo, esse cara aqui é um ponto fixo para f. Então, geometricamente, você pode pensar nos pontos fixos como as coordenadas x, né, dos pontos de interseção entre o gráfico da função e esta reta y igual a x aqui. Então, deixa eu colocar mais essa observação. Então, um ponto fixo para f de d para r é o mesmo que a coordenada x de um ponto de interseção entre o gráfico de f, né, de y igual a f de x, e o gráfico da reta y igual a x. Então, geometricamente, é assim que você encontra os pontos fixos, né? Você intersecta o gráfico da sua função com o gráfico da reta y igual a x. Se tiver pontos de interseção, então a função terá tantos pontos fixos quantos forem os pontos de interseção entre o gráfico da função e o gráfico da reta y igual a x. Então, a gente pode, inclusive, desenhar o gráfico das funções que a gente deu como exemplo aqui, né? Então, vamos tentar rabiscar o gráfico da função y igual a x mais 1 sobre 2, né? Ou, deixa eu escrever assim, f de x igual a x mais 1 sobre 2, eu quero desenhar o gráfico dessa função aqui, y igual a f de x. Então, vamos rabiscar. Primeiro eu vou desenhar o gráfico da função da reta, né, y igual a x, porque ela sempre está aí. Agora vamos tentar desenhar o gráfico disso aqui. É uma reta, né? Tem inclinação positiva com relação a x. Então, quando x é igual a 0, y igual a meio, né? Então, eu vou colocar meio aqui, um pouco mais aqui. Quando x igual a 0, y igual a meio, isso mesmo. Então, esse ponto está no gráfico da função, que é uma reta também. E quando y igual a 0, né? Quando y igual a 0, x igual a menos 1. Então, assim, menos 1. Daí esses dois pontos estão no gráfico da função, agora basta eu tentar rabiscar o gráfico da reta. E aí eu encontro que, olha só, a coordenada x desse ponto que eu estou desenhando aqui agora tem que ser um ponto fixo para f, né? Então, é exatamente o que acontece. 1. Essa reta, ou essa função, intersecta a reta y igual a x no ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 1 também. Agora, no segundo exemplo, a gente tinha a função f de x igual a x ao quadrado menos 2, né? Então eu vou tentar desenhar o gráfico dessa função agora.
Primeiro eu vou colocar aqui o gráfico da reta y igual a x, né? Sempre, porque ele sempre aparece. Y igual a x. Agora, dessa parábola, quando x é igual a 0, y é igual a menos 2, então, deixa eu colocar menos 2 aqui. Então esse ponto está no gráfico da parábola. Depois, agora, vou fazer uma mágica aqui, né? Porque quando y é igual a 0, quando eu faço isso igual a 0, aí eu obtenho x igual a mais ou menos raiz de 2. Então aqui vai ser menos raiz de 2 e aqui raiz de 2. Também são pontos que estão na parábola, então eu vou tentar desenhar mais ou menos como seria essa parábola. E algo mais ou menos assim. Notem que o gráfico da parábola, né? Deixa eu mudar a cor aqui dos pontos de interseção. O gráfico da parábola, que é a nossa função, intersecta a reta y igual a x em dois pontos. O primeiro ponto, né, que é esse ponto da esquerda, ele tem coordenada x igual a menos 1. E o ponto da direita ali tem coordenada x igual a 2. Deixa eu fazer assim. 2. E esses aí são exatamente os pontos fixos da função, né? E será que tem mais um exemplo? Deixa eu voltar, acho que eu coloquei mais uma função. Tá, fx igual a x mais 1. Tá bom. Então, vamos tentar desenhar o gráfico dessa função agora. Então, exemplo, f de x igual a x mais 1. E vamos tentar desenhar o gráfico dela. Y igual a f de x. Então, primeiro aqui a reta y igual a x. E quando eu desenho o gráfico dessa reta, quando x igual a 0, y igual a 1, então esse ponto aqui está no gráfico da função. Quando aí menos 1 também está no gráfico da função. E essa reta aqui ela é paralela à reta y igual a x. Paralela porque elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular é o número que multiplica o x aqui. Olha só, isso aqui é a reta y igual a x mais 1, que é o gráfico da nossa função, né? Elas são paralelas, logo não tem nenhum ponto de interseção, portanto, y igual a x mais 1 não tem pontos fixos, porque ela não intersecta, o gráfico dela não intersecta a reta y igual a x. Então aqui nós temos um ponto fixo, que ocorre no ponto p igual a 1, ou x igual a 1, né? Pois f y igual a f de x intersecta, o gráfico dela, né, intersecta y igual a x apenas uma vez. Aqui dois pontos fixos, né, p igual a menos 1 e p igual a 2, pois daí pois y igual a f de x, o gráfico dessa função, né, intersecta y igual a x duas vezes, ou apenas duas vezes, não intersecta mais que isso, duas vezes. E aqui, né, nenhum ponto fixo, pois y igual a f de x, né, não intersecta y igual a x. Daí você pode fazer o mesmo, tente desenhar o gráfico dessa função aqui. F de R para R, né, y igual a x ao quadrado mais 1, tá bom? E f de R para R, y igual a... eu estou colocando y, mas é f de x. Né? F de x. E aqui é f de x também. Igual a cosseno de x. E tentem descobrir quantos pontos fixos essas funções têm só olhando para o gráfico delas, né? Quantas vezes intersectam o gráfico da reta y igual a x, né? Daí ela terá a mesma quantidade de pontos fixos. Só tentem fazer um rascunho do gráfico dessas funções e
Não é preciso encontrar o ponto fixo, tá? É só para tentar descobrir quantos pontos fixos tem, só olhando para essa interpretação geométrica aí do que é o ponto fixo, tá bom? Então, isso aí fica como um exemplo para vocês resolverem. Agora vamos, né, tentar construir algumas ferramentas que permitam que a gente consiga verificar se a função tem ponto fixo ou não. Por que a gente precisa disso? Vamos olhar para este exemplo aqui, né? A gente sabe a gente já viu, que para encontrar o ponto fixo da função basta resolver essa equação aqui. Basta isolar o x nessa equação, né? Só que se eu faço isso para essa função, olha o que acontece. Eu vou trocar f de x por cosseno de x, né? Que é igual a x. Então o x aqui está isolado de um lado, mas não do outro. Eu poderia tentar fazer isso aqui, não? Basta aplicar o arco cosseno, mas agora eu fico com x isolado de um lado, mas não do outro de novo. Está isolado aqui, mas aparece ainda lá do outro lado. Ah não, eu poderia fazer então assim. Eu trago o x para cá e tento isolar, mas não dá para fazer isso, né? Para essa função específica, não dá para isolar o x para tentar descobrir quem que é o ponto fixo. Então, como a gente sabe se tem ou não ponto fixo? Uma solução é olhar para a interpretação geométrica, né? Eu vou tentar desenhar o gráfico do cosseno e ver quantos pontos fixos tem. Isso é tarefa de vocês. Porém, o que a gente vai tentar fazer agora é tentar construir uma ferramenta algébrica que nos permita verificar essa função satisfaz essas condições, portanto ela possui pelo menos um ponto fixo nesse domínio. Tá bom? É isso que a gente vai fazer agora, porque nem sempre dá para resolver essa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou chamar de teste de existência. Teste de existência, porque é uma ferramenta que vai permitir que a gente seja capaz de concluir se uma função tem ou não ponto fixo num determinado intervalo. A quantidade a gente vai ver mais tarde. Aqui tem pelo menos um, tá? Isso aqui só vai permitir que a gente conclua que a função tem pelo menos um ponto fixo. Quantos exatamente são mais tarde, no próximo teste que a gente construir. Então, teste de existência. Então, teorema. Eu vou listar agora algumas condições que a função deve satisfazer para que ela possua, né, o tal ponto fixo. Então, seja f uma função definida no intervalo fechado, tá bom? Então, essa já é... Nota que eu já limitei bastante o tipo de função com a qual a gente vai trabalhar, tá bom? As funções com as quais a gente vai trabalhar nesse teste de existência, elas têm que estar definidas no intervalo fechado. Então, se f é contínua, então já limitei mais ainda. Então, esse teste só funciona para funções que são contínuas. E f de x pertence a AB para todo x no intervalo AB, então esse teste só funciona para funções que mandam o domínio para dentro dele próprio. Eu vou já explicar mais ou menos o que isso significa. Então, seja f uma função, se ela é contínua e manda o domínio para dentro dele próprio, então f possui pelo menos um ponto fixo. Agora, antes de demonstrar esse teorema, né, e ver os exemplos, deixa eu explicar, ou tentar explicar o que significa essa expressão aqui, tá bom? E eu acho que um exemplo é o mais adequado, né? Primeiro um exemplo, depois uma explicação um pouco mais genérica. Considera essa função aqui, f de x, deixa eu escrever o domínio, menos 1 até r, tá bom? Olha, é uma função desse tipo, porque está definido no intervalo fechado, e eu vou colocar aqui f de x igual a cosseno de x.
Todo mundo sabe, ou pelo menos lembra, né, que toda vez que eu dou um valor para o cosseno, ele sempre me devolve um número que está entre menos 1 e 1. Então, olha só, f de x, para qualquer valor de x, está sempre entre menos 1 e 1. E olha, esse cara é exatamente o domínio da função. Então, não é difícil encontrar funções que mandam os valores do domínio, né? Notem que eu só posso aplicar f em caras que pertencem ao domínio dela, né? Então, x pertence a menos 1, 1. Então, toda vez que eu dou um valor para o cosseno, que está entre menos 1 e 1, ela me devolve de novo um valor diferente, né? Mas que ainda está entre menos 1 e 1. Isso é que significa mandar o domínio para dentro do próprio domínio. Geometricamente, o que está acontecendo é algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui o domínio da função, né? Deixa eu desenhar um pouquinho menor, que é o intervalo menos 1, 1. Eu tenho aqui o contradomínio da função, que é toda a reta. Então, a reta contém de novo o intervalo que vai de menos 1 até 1. E toda vez que eu pego um valor no domínio da função e aplico o cosseno, cai de novo lá dentro do próprio domínio. Eu pego outro valor, x2, cai dentro lá do domínio de novo. Então, eu poderia transformar esse desenho em algo um pouco mais genérico, né? Então, imagina que essa função está definida no intervalo AB e o contradomínio é R. Então, o contradomínio contém o domínio da função de novo, AB. E daí, se toda vez que você dá um valor para a função, ela te devolve um valor que está de novo, né, dentro do próprio domínio, que é o próprio intervalo AB, então essa condição aqui está sendo satisfeita. Tá bom? Então, deixa eu colocar uma explicaçãozinha aqui. A condição f de x pertence a B sempre que x pertence a B significa que a imagem da função, né, a imagem de f deve estar contida no domínio, no próprio domínio de f. Então, agora eu acho que a gente pode tentar provar esse teorema, tá bom? E daí a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos à demonstração do teorema. Então, demonstração do teorema. Então, eu vou dividir a demonstração em duas partes, tá bom? Em dois casos. Então, caso 1. Bom, a nossa função ela está definida no intervalo fechado, né? Ela está definida no intervalo AB. Então, quando a gente olha para esse intervalo, tem dois pontos bem distintos aí, que são os extremos do intervalo. Como são só dois, então por que não calcular f nesses dois pontos, já de imediato, né? Então, calculando, então vamos, calcule f nos extremos do seu domínio, né? Nos extremos de A, B. Daí você vai obter dois valores, f de A e f de B, né? Se f de A for igual a A ou f de B for igual a B, né, se isso aqui pode não acontecer, tá bom? Em geral é o que acontece. Em geral o que acontece é isso aqui, tá bom? Mas, se por acaso f de A for igual a A ou f de B for igual a B, isso significa que um desses dois caras é ponto fixo, porque olha só, eu dei A para F e ela me devolveu A. Ou B recebeu B e te devolveu B. Então, como um desses dois casos é uma possibilidade, né? Pode acontecer, não sei, depende da função. Então eu preciso analisar também essa possibilidade. Daí, se uma dessas duas coisas acontece, então A ou B
é um ponto fixo? É um ponto fixo para f. E daí, se você faz isso e isso ou isso acontece, então você encontrou o ponto fixo e a demonstração do teorema acabou, tá bom? Neste caso, né, não há mais nada a provar. Mas em geral, nem isso e nem isso acontece, tá bom? Só se você tiver muita sorte. Em geral, você não vai conseguir encontrar o ponto fixo assim. E daí eu preciso, então, analisar o caso 2, né? Se f, vou fazer assim, eu escrevi um pouquinho diferente. Suponha que isso não acontece, né? Suponha que f de a não deu igual a e que isso também não acontece. E f de b não deu igual a b. Então, você provavelmente aqui caiu no caso genérico, né? Que é, o que em geral acontece é isso aqui. Então, suponha que f de a é diferente de a e f de b é diferente de b. Daí, eu vou desenhar um intervalo AB aqui, só por questões de ilustração, tá bom? A, B. E eu vou redesenhar ele aqui de novo, AB. Vocês vão já descobrir por quê. A, B. Da condição 2, né? A primeira condição, a função tem que ser contínua. Da condição 2, a gente conclui o seguinte, né? Que toda vez que eu pego um ponto no intervalo AB, a imagem por f desse ponto cai de novo dentro do próprio intervalo AB. E a gente está supondo que aquelas duas condições sejam válidas, né, para a nossa função. Mas, olha só, o ponto A é um ponto do intervalo AB. Então, quando eu calculo f de A, vai cair de novo dentro do intervalo AB. Porém, não vai dar igual a A nunca, porque agora a gente está supondo que, olha só, f de A é diferente de A. Então, f de A vai cair mais ou menos, sei lá, pode cair em qualquer lugar, com exceção desta posição, nunca vai cair aqui. Então, eu vou supor que esse aqui é o nosso f de A. Mesma coisa para B. Quando eu pego B e dou para a função, né, ela vai me devolver um valor que está, de novo, entre A e B. Mas nunca vai ser B, porque a gente está supondo que agora f de B é diferente de B. Então, vai ser qualquer valor no intervalo AB, com exceção do B. Então, eu vou supor, né, que este daqui é o nosso f de B. Agora, olhem para o seguinte. Note que f de A é menor do que A, né? Não, acho que é o contrário. F de A está à direita de A, então f de A é maior. Então é assim. F de A é maior do que A. E B está à direita de f de B, então f de B é menor do que B. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função auxiliar da seguinte forma. Então defina a seguinte função auxiliar. Eu vou chamar de fzão, tá bom? Porque ela vai ser definida usando esta fzinho aqui. E ela está definida no mesmo intervalo que a fzinho, mesmo contradomínio, e ela é definida pela seguinte expressão. Quem que é fzão de x? É x menos o valor da fzinho no próprio x. Esta função, fzão é contínua, então é contínua porque a fzinho é contínua, né? Se essa é contínua, isso aqui já é contínuo porque é um polinômio de grau 1, e vocês sabem lá do cálculo 1 que a soma ou diferença de funções contínuas é uma função contínua. Então, f grande é contínua, pois fzinho é contínua. Agora, notem o seguinte. Veja que vamos calcular fzão de azinho para ver quanto dá. Aqui está a expressão de fzão, né? Então vai ser azinho menos f de azinho
Qual será o valor disso aqui? Bom, eu sei que f de A é maior do que Azinho. Então, Azinho menos f de A é menor do que zero. É negativo, tá bom? Ó, quando eu passo esse para lá, eu fico com Azinho menos f de A menor do que zero. Vamos fazer a mesma coisa para B. Vamos calcular f de B. Isso dá, ó, de novo, olho para a expressão de f grande, né? Então vai ser Bzinho menos f de Bzinho. Agora, quando eu passo B, f de B para lá, eu fico com B menos f de B maior do que zero. Então eu tenho uma função f grande contínua, que no ponto A é negativo e no ponto B é positivo. Então eu lembro do teorema de Bolzano, né? Então pelo teorema de Bolzano, essa função tem uma raiz entre A e B. Pelo teorema de Bolzano, f grande possui uma raiz no intervalo AB, né? Isto é, existe um P entre A e B tal que f grande de P é igual a zero. Que é isso que significa ser uma raiz, né? É um valor que zera a função. Vamos reescrever essa expressão aqui. Então, 0 igual a f grande de P é igual a... Bom, o que é f de P mesmo? Olha aqui a expressão da f grande. É Pzinho menos f de Pzinho. Então, isso é igual a isso, o que implica que 0 é igual a Pzinho menos f de P. F de P, o que é o mesmo que f de P igual a P. Então, o Pzinho que a gente encontrou, né, que é a raiz para essa f grande, olha o que ele é para fzinho. É um ponto fixo para fzinho, porque fzinho de P é P. Então, P é ponto fixo. Portanto, P é um ponto fixo. E a existência desse P seguiu do teorema de Bolzano, né? O teorema de Bolzano, que f possui uma raiz, mas na verdade eu deveria ter colocado aqui possui pelo menos uma raiz no intervalo AB. Então, essa função possui pelo menos um ponto fixo no mesmo intervalo. Portanto, P é um ponto fixo para f no intervalo AB. Tudo bem? E aí a gente encerra a demonstração desse teorema. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente usa esse teorema para identificar a existência, né, de pontos fixos para uma determinada função. Vamos então ao primeiro exemplo, né? Essa aqui é uma aplicação já desse teorema de existência, né? Teste de existência. Então, exemplo. Mostre que a função f, ao domínio dela, 1, 2, dada por f de x igual a meio x mais 2 sobre x, possui pelo menos um ponto fixo, no intervalo 1, 2, que é o domínio dela, né? Os pontos fixos têm que ser pontos do domínio da função, senão não é ponto fixo. Então vamos para o teorema. Seja f uma função definida no intervalo fechado, então aquela função já é um candidato, porque ela está definida no intervalo fechado, né, que é o intervalo que vai de 1 até 2. Então se f é contínua, a gente vai já verificar se aquela função é contínua ou não. E se isso que acontece, então ela possui pelo menos um ponto fixo, tá bom? Então a gente só tem que verificar essas duas coisas. Então, solução. A primeira coisa que a gente tem que verificar é f é contínua
Bom, vamos ver. A expressão da função é dada pela seguinte fórmula, né? Então é fx igual a 1 sobre 2 x mais 2 sobre x. Olha, isso aqui é polinômio, quociente de uma constante por um polinômio. Polinômios vocês sabem que são sempre contínuos, é por isso que eu estou falando de polinômio aqui. Então, o quociente de um polinômio por outro, isso aqui eu posso pensar no polinômio constante, é contínuo desde que o de baixo esteja sempre definido. Para que o de baixo esteja sempre definido, então isso aqui que tem embaixo nunca pode ser zero, né? Mas olha só qual que é o domínio da função. O domínio da função é um intervalo que vai de 1 até 2, né? Então, o que tem aqui embaixo nunca vai ser zero, porque o zero não está no domínio da função. Então, é contínua. Então, você só escreve assim, é contínua, pois é quociente de polinômios, né? Aqui é quociente, aqui é soma e quociente de polinômios e zero não está no domínio de f, porque aí neste caso isso aqui nunca vai ser zero, né? A única maneira dessa função aqui, dessa soma e quociente de polinômios não ser contínua é se ela não estivesse definida para algum valor. Mas essa expressão sempre está definida porque eu só estou considerando o valor de x nesse intervalo. Então, sempre é contínua. Então, acabou essa parte. Vamos para a parte 2. Aí eu quero saber agora se f de x pertence ao intervalo 1, 2, toda vez que x pertence ao intervalo 1, 2. Ou seja, se eu dou um valor qualquer no domínio dessa função e substituo aqui no valor de x, o resultado vai estar de novo entre 1 e 2? Vamos ver. Então, pega um valor qualquer no intervalo 1, 2. Isso aqui é o mesmo que dizer o seguinte, né? Que x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Né? Isso é o que significa pertencer ao intervalo fechado, que vai de 1 até 2. E eu preciso mostrar que esta expressão está entre 1 e 2. Então, vamos ver. Vamos olhar para este lado da desigualdade, tá bom? Então, se 1 é menor ou igual que x, isso significa, né, que 1 sobre x é menor ou igual que 1, certo? Basta inverter aqui, daí 1 sobre x é menor ou igual que 1. Vamos olhar agora para este lado aqui da desigualdade. Então, x é menor ou igual que 2, isso significa que 2 sobre x, né? Não, vamos fazer assim. Tá, deixa 2 sobre x, não tem problema. 2 sobre x é menor ou igual que... Não. Se eu estou passando x dividindo, então 2 sobre x vai ser maior ou igual que 1. 2 sobre x é maior ou igual que 1. Ah, mas ficou diferente desse aqui. Então, talvez eu possa melhorar um pouquinho as coisas e fazer assim. Eu vou passar o x dividindo e depois eu vou passar o 2 dividindo. Daí a gente vai ficar com o seguinte. 1 sobre 2 é menor ou igual que 1 sobre x. Né? Se eu passo o x dividindo, aí aparece 1 sobre x, depois eu passo 2 dividindo, aparece 1 sobre 2. Agora sim, o que eu queria é que ficasse o mesmo termo aparecendo nessas duas desigualdades, né? E olha só que a gente pode combinar agora essas duas desigualdades novamente. Olha só, 1 sobre x é maior ou igual que meio, né, que vem dessa daqui, e menor ou igual que 1, que vem dessa daqui. Então a gente meio que transformou essa desigualdade nessa desigualdade aqui. Tá bem? O que mais? Notem, eu posso multiplicar
todo mundo aqui por 1 sobre 2, daí a gente fica com o seguinte, x sobre 2 mais 1 sobre x, certo? Então, essa expressão aqui é, de novo, a expressão da f, só que eu executei algumas operações. Então, esse termo aqui, que faz parte da função f, né, este termo, a gente já sabe que está sempre entre meio e 1, quando x está entre 1 e 2. Vamos olhar agora para este outro termo da função aqui. Então, deixa eu criar um espacinho aqui. Seja x um ponto qualquer entre 1 e 2. Isso, de novo, é o mesmo que dizer que x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Eu posso multiplicar, né? Multiplicar por meio, aqui, essa expressão. Daí a gente obtém o seguinte, meio menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Menor ou igual que x sobre 2, menor ou igual que 1. Tem que multiplicar todo mundo por meio, né? Então, olha só. Voltando aqui na expressão da função f, né? Esse pedaço, eu sei que está sempre entre meio e 1 para todo x entre 1 e 2. E esse pedaço está sempre entre meio e 1, de novo, para todo x entre 1 e 2. Bom, mas se eu pego dois números, este, e ambos são maiores ou iguais que meio, então isso significa que x sobre 2 mais 1 sobre x é maior ou igual que 1, né? Mais uma vez, se eu pego dois números, este, e ambos são maiores ou iguais que meio, então a soma deles é maior ou igual que 1. E por outro lado agora, eu pego esses dois números e eu sei que ambos são menores ou iguais que 1. Então eles são no máximo 1. Então a soma deles é no máximo 2. Então se ambos são menores ou iguais que 1, então a soma deles é menor ou igual que 2. E isso para todo x no intervalo que vai de 1 até 2. Então toda vez que eu pego um x nesse intervalo, esta soma desses dois valores aqui está sempre entre 1 e 2. Mas olha só o que apareceu aqui. Isso aqui é exatamente a função f de x. Então eu acabei de mostrar que f de x pertence ao intervalo 1, 2, né? Maior ou igual que 1, menor ou igual que 2, para todo x no intervalo 1, 2. Então, ela é contínua? Sim. Ela satisfaz isso aqui? Sim. Portanto, f possui pelo menos um, tá bom? Pelo menos um ponto fixo no intervalo onde ela está definida, que é o intervalo 1, 2. Eu não sei ainda quem é esse ponto fixo, tá bom? A gente vai aprender daqui a pouquinho, tem mais dois teoremas para a gente ver ainda. E o segundo teorema que a gente vai ver, na verdade, se eu contar o que a gente já viu, né, são 3 teoremas. O terceiro teorema de hoje é o teorema que vai dizer para a gente como que encontra o ponto fixo da função. Esse teorema aqui, que é o teste de existência, ele só diz para a gente que condições a função tem que satisfazer para que ela possua pelo menos um ponto fixo no domínio dela. O próximo teorema ele vai permitir que a gente saiba quantos pontos fixos uma função tem, e o teorema seguinte é que vai dizer para a gente como encontrar o ponto fixo. Então, a gente vai ver agora o próximo teorema, que é o teste de unicidade. Ou seja, que condições a função tem que satisfazer para que ela possua apenas um ponto fixo no intervalo? Porque quando ela tem só um ponto fixo e a gente é capaz de inferir essa informação, né, de verificar essa informação, significa que a gente está apto a desenvolver um método numérico para encontrar esse ponto fixo. Se tivessem muitos pontos fixos para a função ali num determinado intervalo, então o nosso método numérico não funcionaria muito bem, porque um método numérico em geral consiste em construir uma sequência que converge para um determinado valor. Então é bom, né, que a gente saiba que existe apenas um valor com determinada propriedade ali num certo intervalo. Então, teorema.
Eu vou listar agora as condições que a função tem que satisfazer para que ela possua apenas um ponto fixo no intervalo. Então, seja f, de novo, uma função definida no intervalo AB, tá bom? Uma função que possui um ponto fixo. Deixa eu colocar um plural aqui, daí a gente... Seja f uma função e p um ponto fixo para f. Então, suponha que você já sabe que a sua função tem um ponto fixo, né? Então, como eu faço para garantir? O teorema anterior é uma ferramenta que permite a gente saber se a função tem ponto fixo. Então, agora, sabendo que a sua função tem pelo menos um ponto fixo, que condições adicionais essa função tem que satisfazer para que você consiga inferir ou afirmar que aquele ponto fixo é único, né? Que ela não tem mais nenhum ponto fixo além daquele. Então, seja f uma função e p um ponto fixo para f. Se, quando você calcula a derivada da função, tá bom? E isso dá um número c. Eu vou chamar de k, que é estritamente menor do que 1, né? Então, f possui... Deixa eu escrever assim. Então, P é o único ponto fixo. Único ponto fixo de f. Ou seja, se a derivada da função em módulo é estritamente menor do que 1, né? Se a derivada da função em módulo é estritamente menor do que 1 para todo ponto no domínio da função, então aquele P, que é o ponto fixo de f, né, que você já sabe que existe, é o único. Não tem mais nenhum outro ponto fixo para aquela função no domínio dela. Então, vamos demonstrar esse teorema também. E daí a gente vai para o exemplo. Então, demonstração. Teoremas desse tipo a gente em geral faz assim, por contradição, né? O teorema está afirmando que, sob certas condições, a função possui um único ponto fixo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou supor que existe outro ponto fixo para essa função diferente do P. Então, suponha que exista Q no domínio da função, Q diferente de P, que também seja um ponto fixo para a função, ou seja, f de Q é igual a Q. Então, como Q é diferente de P, temos que módulo, ou Q menos P, né? Q menos P é diferente de zero. Mas se Q menos P é diferente de zero, então o módulo de Q menos P também é diferente de zero. Agora, notem o seguinte. Aqui a gente vai precisar de um teorema chamado teorema do valor médio. Eu não sei se vocês lembram desse teorema, então eu vou colocar... Eu sugiro que vocês dêem uma lida no enunciado desse teorema, que é para que vocês não fiquem perdidos aqui nessa parte. Não, acho que eu vou colocar aqui escondido. TVM, teorema do valor médio. Então, seja f de a, b, contínua no intervalo fechado AB e derivável. Derivável significa que a derivada existe, né, para todo ponto no intervalo aberto AB. Então, existe uma constante C no intervalo aberto AB, tal que a seguinte igualdade é válida, né? Se faz f de B menos f de A
Isso é igual a derivada de f no ponto C vezes b menos a. Existe uma interpretação geométrica para esse teorema que é a seguinte. Então, essa função está definida aqui no intervalo AB, não é? Assim, AB. E aí está, é uma função derivável, né? No intervalo AB. Quando você olha para esses dois pontos, né, um que corresponde ao ponto A e o outro que corresponde ao ponto B, que são os extremos do intervalo onde a função está definida, você consegue desenhar esta reta daqui, não é? O que o teorema do valor médio está dizendo é que existe um ponto entre A e B, por exemplo, esse aqui, né, pontinho C, que ele chama de C aqui no teorema, tal que a reta tangente ao gráfico da função naquele ponto é paralela a esta reta que liga os pontos extremos aí do gráfico da função. Pode existir mais de um C, né? Por exemplo, este outro C aqui, a reta tangente ao gráfico da função ali, olha só, também é paralela a essa reta amarela. Então o teorema só diz que existe pelo menos um, tá bom? Mais uma vez, entre A e B existe um ponto tal que, existe um ponto no gráfico da função, tal que a reta tangente ao gráfico da função ali é paralela à reta que conecta os extremos do gráfico da função. Então você ou lembra da interpretação geométrica ou lembra do enunciado do teorema. Então, usando o teorema do valor médio, né, que a gente acabou de enunciar, então pelo teorema do valor médio, eu sei que Q menos P é igual a F de Q menos F de P, né? Porque F de Q é igual a Q, porque Q é ponto fixo, e F de P é igual a P, porque P é ponto fixo. Então, aqui a gente chega que isso é igual a F' de C vezes Q menos P para algum C entre P e Q. Tá bom? Bom, como Q é diferente de P, eu posso supor que P é menor do que Q, né? Se for Q menor do que P, então você só inverte aqui esses caras de lugar e o resultado é o mesmo. Certo. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu sei que Q menos P é diferente de zero. Então eu posso cortar isso, e a gente obtém o seguinte. Segue daí que F' de C é igual a 1, né? Porque eu estou dividindo os dois lados pela mesma coisa, então sobra F' de C igual a 1 aqui do outro lado. Bom, mas se eu olho para as hipóteses do teorema, a derivada da função em módulo, para qualquer valor no domínio da função, é sempre estritamente menor do que 1. Então, como pode existir um ponto no domínio da função cuja derivada é igual a 1? Isso é uma contradição. Então, essa contradição mostra que não pode existir um outro ponto fixo diferente de P. Porque quando eu faço essa suposição, eu chego nessa contradição aqui, tá bom? Essa contradição surgiu porque eu fiz a suposição de que existia um Q diferente de P, que também era ponto fixo da função. Então, essa contradição mostra que F não possui outros pontos fixos além de P. Outros pontos fixos além de P. Tudo bem? Agora vamos para mais um exemplo. Então, mostre que a função f de menos 1 até 1 para R, né, definida por
Vamos ver, f de x igual a... Eu vou colocar x ao quadrado menos 1 sobre 3. Né? Mostra que essa função possui um único ponto fixo no intervalo que vai de menos 1 até 1. Notem, tem duas coisas para serem provadas aqui. Primeiro que ela possui, a gente vai usar o teste de existência, e depois que esse cara que ela possui como ponto fixo é único, aí é o teste de unicidade. Então a gente precisa fazer três coisas, né? Três verificações. A primeira verificação as primeiras verificações vêm do teste da unicidade, então solução, teste da existência. A gente precisa fazer duas verificações. F é contínua. Sim, é só polinômio, soma de polinômio com constante, quociente de polinômio, então aqui não precisa fazer conta nenhuma. Sim, é contínua. Ou sim, pois é polinômio. Escreve uma coisinha, só para dizer que você analisou esse caso, né? Aí 2, f de x pertence a menos 1, 1. Toda vez que x pertence a menos 1, 1, aí aqui a gente vai precisar fazer aquela manipulaçãozinha algébrica que a gente fez antes, né? Então, vamos ver se isso vale. Então, vamos pegar um ponto qualquer, um intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, isso é o mesmo que dizer que x é maior ou igual que 1, perdão, maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. E agora eu posso subtrair 1 em todos os lados aqui, não é? Então, eu vou somar menos 1 em todas as parcelas. Como vocês sabem, somar um número não altera as desigualdades, né? Então, aqui vai ficar menos 2. Ah, não, aqui eu tenho x ao quadrado menos 1, não é x menos 1. Então, ainda não é somar menos 1. Olha só, toda vez que eu pego um número entre menos 1 e 1, o resultado deste número ao quadrado vai estar entre 0 e 1, não é? Então, aqui implica agora, tá bom, que x ao quadrado, se x está entre menos 1 e 1, então x ao quadrado está entre 0 e 1, certo? Porque, por exemplo, menos meio ao quadrado é igual a 1 quarto, que está entre 0 e 1, tá bom? Agora sim é que eu vou fazer aquilo de some menos 1 em todas as parcelas, né? Todas as parcelas. Então, dependendo da função que você vai analisar, né, a manipulação algébrica que você tem que fazer aqui vai mudando. Então, aqui a gente obtém agora menos 1. Estou somando menos 1 aqui, aqui e aqui. É menor ou igual que x ao quadrado menos 1, que é menor ou igual que 0. Certo? Agora, ainda não está igual a função. Eu vou dividir por 3 agora. Então, multiplique. Como vocês sabem, multiplicar por um número positivo não altera as desigualdades, né? Multiplique por 1 sobre 3. Então aqui a gente vai ficar com menos 1 sobre, deixa eu escrever assim, menos 1 sobre 3, menor ou igual que x ao quadrado menos 1 sobre 3, menor ou igual que 0. Olha só o que eu vou fazer agora. 0 é menor ou igual que 1, certo? E menos 1 terço é maior ou igual que menos 1. Então, toda vez que eu pego um x entre menos 1 e 1, x ao quadrado menos 1 sobre 3, que é a mesma coisa que f de x, também vai estar entre menos 1 e 1. Então, logo, x entre menos 1 e 1 implica que f de x também está entre menos 1
e 1. E daí a segunda condição é, né, satisfeita, portanto, lembra que a gente está por enquanto só aplicando teste de existência, né? Porque tem duas palavras aqui, possui, depois único. Então, portanto, F possui pelo menos um ponto fixo, no intervalo onde ela está definida, né? No intervalo menos 1, 1. Eu ainda não sei quem é esse ponto fixo, tá bom? Só no próximo teorema, que é o teorema do ponto fixo, né? Tem o teorema de existência, teorema de unicidade, e depois tem o teorema do ponto fixo. É o teorema do ponto fixo que vai dizer pra gente como que a gente encontra, né, esses pontos fixos. Certo, agora que a gente já sabe que a função tem pelo menos um ponto fixo, vamos tentar verificar se ela possui um único ponto fixo. Para isso a gente só precisa, vamos relembrar qual que é o teorema, que é o teorema de unicidade. A gente só precisa... a função precisa ser derivável, né? Porque eu consigo calcular a derivada. Derivável. Porque eu estou calculando a derivada aqui, então ela tem que ser derivável. Então eu preciso de uma função derivável cuja derivada em módulo seja menor ou igual que uma certa... seja igual a uma constante que seja estritamente menor do que 1. Ou seja, o módulo da derivada da função tem que ser estritamente menor do que 1. Para todo x no intervalo. Então vamos calcular a derivada da função. Agora, teste de unicidade. Aí a pergunta que eu tenho que responder é essa. Módulo de f' de x é igual a alguma constante que é estritamente menor do que 1 para todo x no domínio da função? Então vamos ver. As duas perguntas anteriores a gente respondeu positivamente, né? A função é contínua e manda o domínio para dentro dele próprio. Ou a imagem da função está contida no próprio domínio. Vamos ver se isso aqui vale também. Vamos calcular a derivada daquela função. F' de x vai ser 2x sobre 3. Agora, vamos pegar um ponto no domínio da função. Isso é o mesmo que dizer que x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Eu vou pegar esta desigualdade, tá bom? E vou multiplicar ela inteira pelo número 2/3. E vocês sabem que multiplicar por um número positivo não altera, né, a desigualdade. Então, 2x sobre 3 é menor ou igual que 2 sobre 3, que é maior ou igual que menos 2 sobre 3. Agora, notem o seguinte. 2/3 é menor ou igual que 1 e menos 2/3 é maior ou igual que menos 1. Então, toda vez que eu pego um x no domínio da função, 2x sobre 3 também está entre menos 1 e 1. Então, o que a gente acabou de fazer foi mostrar que o que implica que módulo de 2x sobre 3, né, é estritamente menor do que 1. Na verdade, por enquanto a gente só mostrou que está entre menos 1 e 1. Vamos ver que de fato é estritamente... Não, olha só. Isso aqui é f' de x. E é menor ou igual que 2/3 e maior ou igual que menos 2/3 para todo x no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, se eu olho só para essas desigualdades internas aqui, né, o que eu acabei de mostrar foi que módulo de f' de x é menor ou igual que 2/3, que é estritamente menor do que 1. Tá bom? Eu estou olhando só para essas desigualdades internas aqui e estou usando a definição de módulo. Tá bom? Então, módulo de f' de x é menor ou igual que 2/3, que é estritamente menor do que 1. Tá bem? Então, eu acho que eu preciso alterar isso aqui. Menor ou igual. Porque pedir para ser igual é algo muito complicado, né? Difícil de acontecer. Então, aqui também é menor ou igual. Tem que aumentar um pouquinho as possibilidades aí, né? E aí está.
né? Como a derivada da função em módulo é menor ou igual que um número que é estritamente menor do que 1, acabou. É satisfeita aquela condição e, portanto, logo, se essa função possui pelo menos um ponto fixo, né, esse ponto fixo é único. Mas a gente já mostrou antes que ela possui pelo menos um ponto fixo, então f possui um único ponto fixo no intervalo que vai de menos 1 até 1. Agora é que a gente vai ver o teorema que vai ensinar pra gente como calcular esses pontos fixos, né? Que esse aqui é o chamado teorema do ponto fixo. Então, as hipóteses desse teorema são as mesmas hipóteses que a gente já viu antes. Então, vocês não vão estar aprendendo nada novo com esse teorema, né? O que é bom, porque daí você não precisa memorizar mais hipóteses, né? Então, esse teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua que manda o domínio para dentro dele próprio, cuja imagem, né, está contida no domínio, e cuja derivada em módulo seja menor ou igual que um número que é estritamente menor que 1, então ela dá uma regra para construir uma sequência que converge, né, para o ponto fixo de uma determinada função. Então eu vou começar seja f, né, uma função definida no intervalo AB, contínua, tal que f de x pertence a AB para todo x em AB. Então isso aqui é exatamente o enunciado do teste de existência, tá bom? Se, além disso, módulo de f' de x for menor ou igual que uma certa constante, que é estritamente menor que 1, né? Então a sequência... Agora ele vai dar a regra para construir a sequência. Essa regra começa com x0, né? Eu vou fazer assim. Xn mais 1 igual a f de xn. N igual a 0, 1, 2, 3. Né? Esta sequência construída dessa forma converge para o único ponto fixo de f em AB, seja qual for o valor de x0 escolhido. Aí, vamos primeiro fazer uma observação. Ele tem uma regra para construir uma sequência, né? Xn mais 1 igual a f de xn. Aí ele diz que n varia de 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos tentar construir os elementos da sequência. Primeiro, como n varia de 0 até 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, né? Vamos ver o que a gente obtém quando a gente faz n igual a 0. Quando n igual a 0, a gente obtém n igual a 0, a gente obtém o seguinte: x0 mais 1, que é a mesma coisa que x1, igual a f de x0, certo? Depois vamos fazer agora n igual a 1. X de 1 mais 1, que é a mesma coisa que x2, igual a f de x1. Vamos fazer n igual a 3 agora. Isso é x3 igual a f de x2, e vocês já entenderam o espírito da coisa, né? Para n igual a 4 seria x4 igual a f de x4, x3 e assim por diante. Tá bom? Então,
Para começar a construir essa sequência, obviamente eu preciso desse valor aqui. Isso aqui é uma estimativa inicial, o x0, né? x0 é uma estimativa inicial. Ou seja, é um chute que você dá, estimativa inicial. É um chute que você dá para começar a construir a sequência. Então, a sequência de fato é essa daqui. Você chuta um valor, esse aqui você escolhe. Tem que estar no domínio da função, senão você não consegue calcular o valor da função aí, tá bom? Aí quem será o valor seguinte? O valor seguinte é x1. Quem que é x1? É f de x0. Então, é f de x0. Aí quem que é o valor seguinte? O valor seguinte é x2, né? Deixa eu só colocar aqui embaixo. Isso aqui é x1. Aí o valor seguinte seria x2. Mas quem que é x2? É f de x1. f de x1. Mas quem que é x1? O x1 que está aqui dentro. x1 é f de x0. Então, isso é f de x0. Quem que é o valor seguinte? Isso aqui é x2, tá bom? O valor seguinte seria x3. Mas quem que é x3? É f de f de f de f de x0, tá bom? E assim por diante. Então, você começa com um valor e vai aplicando a função sucessivas vezes para construir o restante dos valores da sequência. Então, você chuta um valor para construir a primeira aproximação para a raiz da função, digamos assim. Você calcula f no ponto anterior. Para obter o valor seguinte, você calcula f no ponto anterior. Para obter o valor seguinte, f no ponto anterior. E assim por diante. Então, esse daqui, de todos os métodos numéricos, esse aqui é o mais simples de fazer as contas, porém tem que fazer aquela verificação antes de o teste de unicidade e o teste de existência. Só então é que você parte aqui para a fórmula, né, que te permite encontrar aí uma aproximação para a raiz da função. Então, agora vamos provar esse teorema, né, e daí a gente vai ver o teorema funcionando. Como que eu encontro de fato as raízes para a função, ou o ponto fixo para a função, usando esse teorema. Então, prova ou demonstração, né, do teorema do ponto fixo. Então, para mostrar que a sequência... Eu vou denotar assim, xn, né, que é a mesma coisa de escrever x0, x1, x2. Para mostrar que essa sequência daí converge, essa sequência é aquela sequência definida por essa expressão, né? Os termos estão relacionados dessa forma. Então, para mostrar que essa sequência converge para o único ponto fixo de f, primeiro basta mostrar que xn menos p converge para zero, onde p é o ponto fixo de f. Então, se eu tenho uma sequência convergindo para o ponto fixo, então quando eu faço xn menos p, esta nova sequência vai convergir para zero, né? Porque esses termos estão se aproximando de p, então esta diferença daqui entre os termos da sequência e o p, que é para onde a sequência está convergindo, para onde esses termos estão se aproximando, vai convergir para zero. Então é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai fazer. Vou fazer algo um pouquinho mais específico, vou mostrar que o módulo disso está indo para zero. Se o termo está indo para zero, então é claro que o módulo também está indo para zero, então vamos fazer isso aí. Então, mostremos, né, que de fato o limite de xn menos p, quando n vai para infinito, é zero. Onde, mais uma vez, p é o nome que eu dei aí para o ponto fixo da função,
que eu sei que existe porque ela satisfaz os teoremas de existência e unicidade. Então, olha só, xn menos p é igual a f de xn menos 1, né? Menos f de p. Tá bom? Porque p é ponto fixo, então p é igual a f de p, e xn é f do cara anterior. Né? Toda vez que eu vou encontrar um termo na sequência, basta fazer, né, f do cara anterior. Então x2 vai ser f do cara anterior, xn vai ser f do cara anterior também. Aqui eu vou usar de novo o teorema do valor médio e a gente vai concluir que existe uma constante, né? Existe uma constante que eu vou chamar de Cn, tal que f' de Cn vezes xn menos 1 menos p, né, é igual a isso aqui. Tudo em módulo. Na verdade, do teorema do valor médio eu teria isso aqui, f de xn menos 1 menos f de p igual a f' de Cn vezes xn menos p. Daí, quando eu coloco módulo em todo mundo, aí aparece exatamente esta igualdade aqui. Se a gente olha para outra hipótese do teorema, do ponto fixo, né? Olha só. A derivada da função em módulo é menor ou igual que uma certa constante, que é estritamente menor do que 1, para todo x. Eu esqueci de escrever esse pedacinho aqui só. Deixa eu... Ctrl X. Opa. Isso aqui é para todo x no domínio da função, tá bom? Como a gente sabe disso, né, isso é válido por hipótese, eu vou trocar aqui. Né, isso aqui eu sei que é menor ou igual que aquela constante. Então eu vou trocar e escrever o seguinte. Menor ou igual que k vezes... Né, se isso é menor ou igual que k, então o produto de k vezes esse termo vai ser maior ou igual que esta expressão original. Então, o que eu vou escrever aqui é menor ou igual que k vezes xn menos 1 menos p. E de novo, isso aqui é igual a k vezes xn menos 1 é f do cara anterior, não é? Xn menos 2 menos f de p, porque lembra, f de p é igual a p, então, porque p é ponto fixo. Vou usar novamente o teorema do valor médio aqui, então isso é k vezes aí, módulo de f' de Cn menos 1, né, vezes xn menos 2 menos p. Aí, mais uma vez, isso eu sei que é menor ou igual que k. Aí, k vezes k vai ficar k ao quadrado. Então, eu posso escrever o seguinte, menor ou igual que k ao quadrado vezes xn menos 2 menos p. E eu posso ir prosseguindo com esse raciocínio até chegar no seguinte, k elevado a n vezes x0 menos p. E aqui eu não posso fazer mais porque eu cheguei no primeiro termo da sequência e não tem mais nada para cá. Então o que a gente obteve foi o seguinte, então logo, módulo de xn menos p é menor ou igual que k elevado a n vezes módulo de x0 menos p. Isso é verdade para todo n, para n variando de 0, 1, 2 até o infinito. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, fazendo n tender para o infinito, este termo aqui ele vai para zero, porque k é um número estritamente menor do que 1. É um número positivo, estritamente menor do que 1. Então, ele elevado a n, quando n vai para infinito, se aproxima de zero. Então, fazendo n tendendo para infinito, obtemos limite de k elevado a n, módulo de x0 menos p, né? Quando n vai para infinito, isso é zero.
Bom, mas então, por causa desta desigualdade, o limite desta expressão, quando n vai para infinito, também é zero. Portanto, limite de xn menos p, onde, mais uma vez, p é o ponto fixo da função, também é zero. E acabou a demonstração. Tá bem? Então, se a função satisfaz aquelas hipóteses, né, é contínua, derivável também, tal que a imagem está contida no próprio domínio e, além disso, a derivada em módulo é estritamente menor que um número, a derivada em módulo é menor que um número que é estritamente menor do que 1, então, esta sequência aqui converge para o único ponto fixo da função, não importa que valor inicial você escolha. Então, não importa o valor inicial aqui, o chute inicial. Para qualquer um, desde que esteja no domínio da função, essa sequência que você vai construir desta forma, né? Desta forma aqui, converge para a raiz da função. Perdão, converge para o ponto fixo da função. Então, vamos ver um exemplo agora. Deixa eu ser um pouco mais simples. Encontre aproximações para o ponto fixo desta função aqui. F de 1 até 2 para E, aquela primeira função que a gente usou, onde a gente usou o teorema de existência, né? F de x igual a meio. Deixa eu escrever a expressão dela já na forma que a gente vai usar, que é x sobre 2 mais 1 sobre x. Tá bom? Então, solução. Então, do teorema de existência, né? Do teorema de existência, ou do teste de existência, F possui pelo menos um ponto fixo. Eu vou deixar como tarefa para vocês, tá? Tarefa. Aplique o teste de unicidade para mostrar que F possui, esta F ali, esta daqui, possui um único ponto fixo. Bom, mas quando você aplica o teste de existência e a função passa, né, e aplica o teste de unicidade e a função passa, como essas hipóteses são as mesmas hipóteses do teorema do ponto fixo, então o teorema do ponto fixo diz que aquela sequência construída daquela forma específica converge, né, para o único ponto fixo da função. Então, resta aplicar o teorema do ponto fixo. Do ponto fixo. A tarefa aqui vai ser para resolver essa tarefa, né, você só tem que mostrar que o módulo da derivada da função é menor ou igual que uma certa constante, que é estritamente menor do que 1, para todo x no domínio da função, que é o intervalo 1, 2. Tá bom? Você tem que fazer alguma manipulação algébrica aí com a derivada para poder mostrar essa desigualdade aqui. Então, vamos construir a sequência de aproximações agora, né? Então, vamos construir a sequência xn mais 1 igual a f de xn para n variando de 0, 1, 2, 3, quantas iterações você quiser, tá bom? Então, quando n igual a 0, a gente tem x1 igual a f de x0. Então, a gente precisa de um x0, não é?
Aí quando n é igual a 1, aí você tem x2 igual a f de x1. Quando n é igual a 2, você tem x3 igual a f de x2. Certo, então para calcular f de x0 a gente precisa de um x0. Então eu vou escolha, pode escolher qualquer valor que esteja no domínio da função. Vamos escolher 1.678, tá bom? Então vamos ver quem que é x1. x1 é f de 1.678. Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. Um 1.678, certo? 1.678. Então, o valor de x1 vai ser... Aí você tem que substituir, não é? Vai ser... Tem que olhar para a expressão da função aqui. X sobre 2 mais 1 sobre x. Aí você coloca 1.678 dividido por 2 mais 1 sobre 1.678, que é igual a... Aí você vai encontrar 1.43, 49 e mais um monte de outros valores, tá bom? É sempre bom considerar um número aí razoavelmente grande de casas decimais, que é para não cometer nenhum erro na hora de inserir as respostas. Certo. Agora eu tenho x1, então vamos calcular x2. x2 é f de 1.43, 49 mais um monte de outros valores. E eu faço como antes. 1.43, 49 dividido por 2, né? Mais 1 sobre 1.43, 49. E aqui a gente vai encontrar o seguinte, é 1.4143 e eu vou colocar mais um dígito, tá bem? Agora que a gente tem x2, a gente pode encontrar x3, isso é f de 1.41436 igual a, de novo, 1.41436 dividido por 2 mais 1 dividido por 1.41436. E aqui a gente vai obter 1.4142135. Enfim, aqui a gente já tem 7 casas decimais exatas, tá bom? E se vocês notarem, este número aqui está se aproximando, né? Está se aproximando do número raiz de 2. E aqui a gente já tem 7 casas decimais exatas, né? 7 casas. É 1.41, 42, 135. E mais um monte de outros dígitos. Mas será que a raiz de 2 é mesmo ponto fixo para essa função? F de x igual a x sobre 2 mais 1 sobre x. Vamos ver. Vamos calcular f de raiz de 2. Isso dá raiz de 2 sobre 2 mais 1 sobre raiz de 2. Cortando aqui... Não. Eu vou multiplicar aqui e aqui por raiz de 2, né? Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais... Multiplicando esses 2 dá raiz de 2, multiplicando esses 2 dá 2. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é, olha só, raiz de 2. Então raiz de 2 é sim um ponto fixo para essa função. Então agora vamos fazer mais um exemplo. Então encontre um ponto fixo para essa função aqui, f de menos 1 até 1, tá bom? Definido pela seguinte expressão, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre 3. Essa aqui é a função do nosso segundo exemplo. É a função onde a gente aplicou o teste de unicidade. Então, solução. Pelo teste de existência, né, f possui, que a gente já aplicou o teste de existência nessa função, f possui pelo menos um ponto fixo. Pelo menos um ponto fixo.
E pelo teste de unicidade, a gente também aplicou o teste de unicidade nessa função. Unicidade, né? F possui um único ponto fixo. Bom, se a função passou tanto no teste de existência quanto no teste de unicidade, então é porque ela satisfaz as mesmas hipóteses do teorema do ponto fixo. Então, resta usar o teorema do ponto fixo. E o teorema do ponto fixo diz que para qualquer, uma vez que a função satisfez todas as hipóteses do teorema, para qualquer x0 no domínio da função, que no caso aqui é menos 1 até 1, a sequência x0, x1, x2, x3, né, definida por xn mais 1, ou seja, calcular o valor seguinte significa aplicar f no valor anterior, converge para o único ponto fixo de f no intervalo dado, né? Intervalo menos 1, 1. Então, vamos escolher um valor, né? Escolha x0 igual a, tem que ser um valor nesse intervalo, eu vou escolher 0,76, pode ser qualquer um, tá bom? Aí, quem que é x1? Basta calcular f no ponto anterior, né? Então, a f, vamos olhar para a expressão da f outra vez, aqui, é x ao quadrado menos 1 sobre 3, né? Então vai ser 0,76 ao quadrado menos 1 sobre 3. Aí vamos ver quanto que dá isso. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vai ser menos 0,1408. Aí quem que é x2? Não, basta calcular f no ponto anterior, x1. Então vai ser menos 0,1408 ao quadrado menos 1 sobre 3, que é igual a aí menos 0,3267 e mais um monte de dígitos. E daí você vai, tá bom? Prosseguindo aí com seus cálculos até chegar aí perto do ponto fixo dessa função. Agora, o que eu vou fazer é tentar escrever um algoritmo, né, para fazer essas contas para a gente. É claro, a verificação de existência e unicidade a gente sempre precisa fazer à mão, porque não tem como a máquina fazer isso, né? Você pode até tentar implementar isso para algumas funções, mas não para todas. E o que eu vou fazer agora é tentar escrever um algoritmo só para executar essa rotina para calcular o valor seguinte, basta... Perdão, para encontrar o valor seguinte, basta calcular o valor da função no valor anterior, né? O que não é nada muito complicado, acho que são umas 2 ou 3 linhas de código para fazer essa conta. Então, deixa eu mudar ali para o VS Code. Então, aí está. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro incluir alguns arquivos aqui, né? Vamos definir o nosso exemplo. Exemplo 1. E aqui embaixo eu vou colocar exemplo 2. Então, definição, opa, não é Python, isso é C, então é double. F1 é a função do exemplo 1, ou vou colocar x1, assim fica mais claro, é exemplo 1. Então vai ser 0,5 vezes x mais, acho que 2 sobre x, algo assim.
Essa é a nossa primeira função, né? E a nossa segunda função é exemplo 2. Essa daqui retorna... O que era mesmo? Era x ao quadrado menos 1 sobre 3. Eu acho que é isso. Aqui é x sobre 2, né, mais 1 sobre x. Posso até escrever assim, x sobre 2 mais 1 sobre x. Tanto faz. A expressão que estava antes era equivalente a essa daqui. Lá, no primeiro exemplo, eu escolhi x0 igual a... Eu já esqueci, deixa eu voltar ali rapidinho. x0 igual a 1.678. Então, 1.678. Eu vou realizar só 3 iterações. Vocês podem realizar quantas iterações vocês quiserem. No segundo exemplo, o x0 foi 0.76. De novo, vamos realizar só 3 iterações. E daí, para o segundo exemplo, eu vou chamar a função fixedPoint, né? Ponto fixo. Vou passar a função do exemplo 2, o valor inicial, que é o chute inicial, e o número de iterações. E eu vou fazer a mesma coisa ali para outra função, só que agora eu vou passar a função do exemplo 1. E a única coisa que a gente precisa fazer agora é implementar esta função, né, fixedPoint. Então, void. Então, eu tenho que passar para esse método, eu preciso passar a função, o valor inicial e o número de iterações. Esta f aqui vai ser só um pointer para uma função, que recebe um double e retorna um double. Isso aqui vai ser um número real, isso aqui um inteiro. Acho que eu preciso dizer o tipo dessas variáveis aqui também, né? Isso vai ser um inteiro, então double e int, pronto. Daí para, né, e variando de 0 até o número de iterações, faça o seguinte. A iteração seguinte, basta calcular f no ponto anterior, né, que é o x0. Daí eu mostro esse valor para o usuário, né? Então vai ser x, eu vou mostrar um dígito aqui, igual a, agora um float, aí i mais 1, para mostrar o número da iteração, né? x1, x2, x3, e o valor que eu acabei de calcular, xn. E daí, para calcular a iteração seguinte, eu preciso atualizar o valor de x0 para o valor de xn. E eu acho que é só isso. Deixa eu colocar um barra n aqui para separar as linhas, né? Então, eu vou comentar o exemplo 2 por enquanto, para mostrar só o resultado do exemplo 1. Então, gcc fixedPoint.c fix. E vamos ver se compila direitinho. Esqueci de dizer o tipo da variável, né? Double. Vamos ver se vai agora. Não. O que eu errei agora? Os parâmetros da função não tem tipo? Ué. Ah, aqui tá errado, escrevi errado aqui. Pronto. Agora vamos torcer para... Não, agora deu certo. Apareceu ali o arquivinho fix.exe, né, o executável. Vamos executar ele. Fix. E aí apareceu as primeiras 3 iterações. Provavelmente esses 3 valores são os mesmos que a gente calculou agora à mão, tá? Vamos comentar agora. Deixa eu aumentar o número de iterações só para, sei lá, 5 iterações. Isso e isso. E aí está. Os 5 primeiros. Nota que os 2 últimos já estão repetindo, né?
já deu aí 16 dígitos de precisão, então não vai melhorar muito mais que isso, a não ser que você aumente a precisão aí da sua aritmética de ponto flutuante. Deixa eu comentar agora o primeiro exemplo e ver os resultados do segundo exemplo. Então, vamos compilar, executar e aí está. É os mesmos valores que a gente encontrou quando fez a conta à mão. E é isso. O método ponto fixo é muito simples. O difícil é a verificação de existência e unicidade do ponto fixo, que é algo que você é obrigado a fazer toda vez. Tá bem? E por hoje é só. Da próxima vez o que a gente vai aprender é como que a gente usa o método do ponto fixo para encontrar a raiz de função. Porque o objetivo dessa sessão, né, do curso é exatamente essa: encontrar a raiz de função. A gente meio que sai um pouquinho de tópico, né, porque o que a gente está fazendo agora é encontrando a raiz, ponto fixo de função. Então, como que a gente usa essa ferramenta, né, esse método de encontrar ponto fixo de função para encontrar raiz de função? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima.